Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quem é que nunca foi salvo por uma notificação que chegou a tempo e horas? Um aniversário que o telemóvel recorda, a ida ao médico que estava esquecida ou aquela promessa genérica para o colega a quem dissemos amanhã resolvemos este assunto e que não ficou esquecida no dia seguinte graças a um lembrete que ajuda imenso. Mas mais importante do que lembrar ou esquecer é vivermos com coerência. E é disto que tu, Jesus, nos queres falar hoje no Evangelho e que agora leio e ouvimos. Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Como seria o teu rosto quando dizias isto, Senhor? Eu imagino que a tua cara ia além da tua serenidade habitual. Se há coisa que Jesus abominava, era que os discípulos fossem duplos e gostava que fizessem o que diziam. Isto não quer dizer que Jesus não conhecesse cada um deles, com os seus erros, os esquecimentos, e gostasse deles assim. Mas a todos pedia unidade de vida, isto é, o contrário de uma vida dupla. Por isso, chama muita atenção uma frase que o Carlo Acutis costumava repetir: o meu plano para a vida é estar sempre unido a Jesus. É que custa estar unido sempre a Jesus. A quem é que não custa ter que ficar em casa a fazer companhia a uma pessoa que está doente para que os outros possam sair? E, no entanto, fazemos-lo com gosto. Simplesmente custa. Às vezes, estar unido a Deus pode nem sequer dar muito gosto, como deixar a irmã usar o que me pertence, ou sair à rua para fazer aquela compra que a minha mãe me pediu. E porquê que custa tanto? Muitas vezes temos experiência disso. Estar unidos a Ti, Senhor, custa. Porquê que nos custará tanto ser simpáticos em casa se na universidade fazemos tudo pelos outros? Ser santo não quer dizer, necessariamente, multiplicar os hábitos de devoção, rezar mais terços, mas estar sempre unidos a Jesus. Assim como é tão ridículo que um cientista seja supersticioso ou que um grande empresário seja um mau pai, também seria ridículo que um cristão vá à missa todos os dias e depois copie nos exames. Ou uma pessoa que tem muita catequese, mas nunca fala de Deus aos amigos. A santidade não está só em cumprir os nossos deveres para com Deus, mas também os deveres para com os outros, a família, a universidade, o trabalho. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isto é um desafio, Senhor. Como é que consigo ter esta unidade na minha vida? Pensar como Deus olha para nós ajuda sempre. Como é que achas que Jesus olhava para os seus discípulos? Como olhava para Madalena? Como olhava para Pedro? Convivia com eles e dava-se conta do que tinham de positivo e também aquilo que tinham de negativo. E, no entanto, Jesus nunca faz uma crítica a nenhum deles. É verdade que às vezes corrige, porque, para além dos erros, ele confia. E por isso, aos seus discípulos, ele é capaz de dizer: vós sois a luz do mundo. É assim que tu olhas para mim, Senhor. Como num quarto às escuras, onde eu estou, com muita gente à minha volta, porque houve um corte na eletricidade e de repente acendo um fósforo. E aquela luz que eu acendo é pequenina, mas é importante. Eu sou importante na vida dos outros, mesmo que a minha luz seja pequenina. Como é que eu reflito Cristo na minha vida? Jesus está atento à nossa vida, como estava atento à vida dos seus apóstolos. Tu, Senhor, não estavas constantemente a pregar, mas interessavas-te por aqueles com quem convivias diariamente. Tens um coração imenso e estás sempre atento aos pormenores. Jesus
Reza toda a noite quando queres escolher os 12 apóstolos, mas reza também depois. Reza pelas suas debilidades. Pedro, eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Reza também com as alegrias dos apóstolos, dizendo e louvando o Pai do céu: Eu te bendigo, ó Pai do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. E também lhes ensina a rezar: Vigiai e orai para não caíres em tentação. Como é que eu posso estar mais unido a ti, Senhor, ao longo do dia? Primeira coisa, para ter unidade de vida, é dar-me conta que tu, Senhor, olhas para mim com confiança e não andas à procura dos meus defeitos. Olhas com estima, olhas com amor. Por isso, lutar por afastar-me dos meus defeitos é lutar para estar mais perto de ti. Pede hoje a Deus a unidade de vida. Faz um propósito concreto para viveres mais unido a Jesus. Hoje queria apenas concretizar 2 maneiras para alcançarmos uma vida mais unida a de Jesus. A primeira é ver Jesus nos outros. E a segunda é alimentar melhor os tempos de oração. Ver Jesus nos outros é algo que custou também aos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando estava dentro dos muros do seu convento em Lisieux, um dia começou a ouvir uma música suave e doce, enquanto ela estava a cuidar de uma doente. Escreve ela: uma tarde de inverno, estava eu a cumprir, como de costume, a minha doce tarefa para com a irmã Saint-Pierre. Estava frio. Começava a anoitecer. De repente, ouvi ao longe o som harmonioso de um instrumento musical. Então imaginei-me num salão muito bem iluminado, todo resplandecente com os seus ricos dourados, e nele, senhoras elegantemente vestidas, prodigalizando-se mutuamente cumprimentos e cortesias mundanas. Em seguida, pousei o olhar na pobre doente que assistia. Em vez de uma melodia, podia ouvir de vez em quando os seus gemidos lastimosos. E não consigo exprimir o que se passou na minha alma. Tudo o que sei é que o Senhor a iluminou com os raios da verdade, que de tal maneira ultrapassavam o brilho tenebroso das festas da terra, que não podia acreditar no grau da minha felicidade. Teresinha estava tão feliz que aquela alegria expandia-se. Era algo que ela não tinha pedido e que, no entanto, notava dentro dela. Senhor, eu consigo encontrar-te nos outros como Santa Teresinha. Consigo encontrar-te em minha casa. No trabalho, consigo ver almas atrás dos papéis, dos dossiês, das coisas que estão por fazer. Procuro oferecer-te o meu trabalho, dar o meu tempo aos colegas com profissionalismo. Só quem faz oração é que consegue o que fez Santa Teresinha, e este é o segundo meio para termos unidade de vida. Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus confia em nós e sabe que nós, na nossa oração, nos alimentamos dos seus desejos, não apenas dos nossos, não apenas partilhamos contigo, Jesus, as nossas preocupações e alegrias. Por isso é importante alimentar melhor a nossa proximidade contigo. Se nós somos a luz do mundo, aquela da qual nos alimentamos na oração, na Eucaristia, então também seremos fora da oração uma luz para os outros. Essa luz que é o Espírito Santo, de qual nós nos alimentamos na nossa oração e que é o amor de Deus, é aquela luz que queremos transmitir. Pensa agora, de forma muito concreta. Há um mês atrás, na Turquia e na Síria, houve um grande terremoto. É uma altura de olhar para trás e perguntar o quanto rezamos por aquelas pessoas. Ter unidade de vida significa rezar com os desejos de Jesus, com o seu coração. Ter um coração amplo, onde caiba não só os nossos, mas também as intenções grandes, aquelas que Jesus nos pede para rezar, que o Papa, que os bispos. Senhor, hoje queremos que a nossa oração se alimente mais de Ti e queremos ver nos outros o Teu próprio rosto. Pedimos à Tua Mãe Santíssima que nos ajude neste propósito. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por